Olá, vamos na continuidade aqui do nosso curso de Física Atômica. Vamos falar hoje sobre o método de Hartree-Fock. Só para lembrar, nós estamos lidando com átomos de múltiplos elétrons. Então nós temos N elétrons no átomo e nós queremos calcular qual é a energia do sistema, né? Qual que é a distribuição de carga do sistema. É isso que nós queremos calcular nesses métodos. Normalmente, quando o átomo tem de 1 e 2, nós vimos, né? Vimos extensivamente o átomo de 1 elétron e vimos um pouquinho também o átomo de 2 elétrons. Agora, e quando nós começamos os átomos de múltiplos elétrons, nós fizemos primeiro uma introdução, como deve ser o modelo, como deve ser o hamiltoniana que corresponde a esse sistema físico. E agora chegamos, né, vimos uma aproximação, quer dizer, a gente cria um potencial efetivo, vimos a aproximação de Thomas Fermi, e aí chegamos agora ao método de Hartree-Fock. O método de Hartree-Fock, ele talvez seja um dos mais utilizados para você calcular sistemas quânticos quando você tem muitas partículas envolvidas, né? Porque ele permite você pegar um conjunto de funções, que vai ser a base, antissimetrizar essas funções e daí calcular as propriedades do seu sistema. Então, o método de Hartree-Fock também ele é chamado de método do campo autoconsistente. Existe uma história longa por trás do método que nós não iremos abordar porque não tem tempo, né? Mas a coisa ela começa com Hartree fazendo algumas propostas, levando em conta algumas coisas, não outras. Depois vem Fock e Slate. O Slater e Fock, eles dão a isso mais ou menos a configuração que persiste basicamente até hoje, mas sempre com muitas inserções de melhoria ao longo de décadas. Bom, a ideia é a gente montar uma base de funções que relativamente está perto de representar o sistema. Nós temos muitas partículas, então quando a gente monta essa base, tem que haver uma intertroca de possibilidades em qual estado a partícula pode ter. E aí a gente resolve esse problema de uma forma autoconsistente. Resolver de uma forma autoconsistente é ir melhorando a base. A gente começa com um conjunto de funções e vai melhorando, minimizando as variações, né? Então nós vamos usar um método variacional. Aí você vai melhorando. Claro que a repulsão dos elétrons é a essência do problema de muitos elétrons. Se a gente não tivesse repulsão, o problema era resolvido, né? Porque você teria um conjunto de partículas interagindo com o núcleo, mas de forma independente, a gente sabe que a energia seria a soma das energias. Mas não é assim que acontece, né? A repulsão torna isso mais difícil. E agora é uma repulsão que não é tão fácil de lidar como no átomo de 2 elétrons, né? Nós temos N elétrons, cada elétron interage com N-1 elétron. Então isso dá um termo, né? Dá uma contribuição à repulsão relativamente complexa, com muitas variáveis envolvidas no problema, porque muitas coordenadas, inclusive, que é a distância relativa entre cada par de elétrons. Muito bem, então nós vamos começar considerando o sistema de N elétrons. E como nós fizemos quando começamos com um sistema desse tipo, nós dissemos que a melhor maneira de escrever o problema na aproximação de partículas independentes, quer dizer, eu não estou levando em conta aí a repulsão entre os elétrons, é um determinante. A função de onda, porque eu posso ter um conjunto de números quânticos, que aqui será representado pelas letras alfa, beta, gama,
Esse é um conjunto de números quânticos para a base, que aqui, obviamente, na partícula independente, a melhor base que nós temos são funções hidrogenoides, que representam estados com determinado conjunto de número quântico. Então, alfa, beta e gama representam conjuntos de números quânticos. E a função de onda total desse problema, obviamente, eu pego o primeiro elétron, que é o que tem a coordenada Q1, aqui eu estou chamando as coordenadas espaciais, né, de Q, e os números quânticos, então QI são as coordenadas da função de onda. E o alfa, beta, gama, essas letras gregas aqui de baixo, ele representa os números quânticos dessa função. Então, a primeira partícula pode estar em qualquer um dos estados alfa, beta e gama. A segunda partícula pode também. E a terceira... Então, eu dei na introdução ao sistema de muitos elétrons, nós demos uma introdução dizendo que, devido ao princípio de exclusão de Pauli, isso tem que ser antissimétrico. E, de fato, Slater e Fock, eles bolaram, mais Slater, bolaram que a função de onda, nesse caso, função de onda total desse sistema de N elétrons, deveria ser representada por esse determinante com o fator N fatorial aqui, porque você está normalizando dessa maneira, né? Você já está normalizando, à medida que você vai fazendo a simetrização, porque aqui serão compostos de produtos, né? Quando você calcula o determinante, você pega, quando vai calculando os determinantes, existem regras para isso, todo mundo sabe, aprende. Você acaba tendo todas as N partículas distribuídas em diferentes estados, obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli. Então, eu vou permutando as partículas de tal maneira que a função total é antissimétrica. Então, isso é uma forma de você ter antissimetria na função de onda, né? Essa antissimetria da função de onda é obtida dessa maneira. Bom, se você pegar essa função de onda, você vai ver que ela é uma soma de produtos de todos os U's que fazem parte dessa base aí, né? Então, você tem um produto de todos, só que você vai começar a trocar partícula aqui dentro. A maneira de trocar essas partículas pode ser feita através da operação de permutação. O que é o operador permutação? Ele permuta duas partículas quaisquer aqui de coordenadas, tá certo? Então eu tenho a partícula 1 no estado alfa e a 2 no estado beta. Bom, o próximo termo dessa soma vai ser a partícula 1 no estado beta e a partícula 2 no estado alfa. E obviamente, como eu comutei essas duas, tem que ser antissimétrico. Então aqui, ó, dependendo do número de permutações que você faz, esse aqui é um operador que chama operador de permutação. Ele permuta partículas. E eu posso permutar 1, 2, 3, 4, 5, muitas partículas. Posso permutar várias, por isso que eu estou somando todas as possibilidades de permutação. Então, esse determinante aqui, que nós havíamos escrito, ele pode ser devidamente escrito de uma forma mais compacta, introduzindo o operador de permutação. Então, a função de onda agora, que depende de todas essas coordenadas, é uma soma de permutação antissimetrizada, porque está aqui, ó. Obviamente, se eu fizer duas trocas das partículas, volta ao que era. Então, o sinal depende de quantas permutações eu faço. Tá bom? Muito bem. Então, essa função é a mesma que estava aqui em cima, só que escrita agora através de um operador de permutação. Por que a gente faz isso? Para poder, de alguma maneira, escrever isso de uma forma mais compacta. Tá bom? Sempre nós teremos uma função desse tipo aqui, ó. Sempre nós teremos um produto, né? Sempre nós teremos esse produto das funções de base. Portanto, esse produto recebe o nome de função de Hartree. Que, de fato, o método de Hartree, não de Hartree-Fock, o método que antecedeu Hartree-Fock, ele tomava como base isso e tentava calcular
da melhor maneira possível. O Fock, e juntamente com o Slater, embora isso aqui não ganhe o nome de Hartree, Fock e Slater, eles introduziram tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, essa quantidade que está aqui, que nós vamos chamar de φh, é a chamada função de Hartree. Tá bom? Então, a função de Hartree é esse produto aqui. Não pode repetir as coordenadas, porque eu não posso ter duas partículas no mesmo estado, né? E, obviamente, aqui inclui nesse conjunto de números quânticos o spin também, né? Não precisa ficar preocupado com isso. E, portanto, o problema agora desses N elétrons, esse problema de a solução Hartree-Fock é muito utilizado, e nós vamos ver dois exemplos importantes ao longo das aulas. Quando você tem muitas partículas interagindo, né? Aqui você tem muitas partículas interagindo. O sistema físico que nós estamos lidando, só para você dar uma pensada, né? Ele é composto, ele é a hamiltoniana, que é composta de uma parte das partículas individualizadas, que é exatamente esse HI. Quem que é o HI? O HI é uma hamiltoniana, é uma contribuição da hamiltoniana ao problema, que tem a parte cinética e que tem a parte de interação com a força central. Mas nós não podemos esquecer que nós temos aqui um conjunto de repulsões. Como que a gente escreve esse conjunto de repulsões? É fácil. Cada elétron interage com N-1 elétrons. Então, quantos termos eu teria aqui? N vezes N-1, certo? Cada elétron interage com N-1. Eu tenho N elétrons, seria N vezes N-1. Mas eu tenho que dividir por 2 aqui, para não repetir, né, a partícula 1 com a 2 e a 2 com a 1. Então, esse é o mesmo, é a mesma repulsão. Então, divide por 2. Então, esse termo aqui, essa soma tem este número de termos. Tá certo? E aí que reside o problema principal para esse sistema físico. Então, nós temos uma função de onda que a gente acha que é boa, que nós vamos começar o problema. Na verdade, ela é essa função que nós colocamos aqui, ela, como uma soma antissimetrizada de funções de Hartree, ela é a base, ela é o começo. Aí eu vou tentar minimizar, criar um funcional, criar um método variacional para isso e minimizar o problema para determinar qual é a energia desse problema. Para simplificar ainda um pouco mais, nós definimos o que nós chamamos do operador de antissimetrização. Tá bom? Então, o operador de antissimetrização é o operador A, que é aquela soma que você viu lá. Então, ao invés daquela soma, né, com menos 1 elevado ao número de permutações e soma sobre todas as permutações possíveis, isso aqui, né, para a gente poder escrever isso, se eu definir o operador anticomutação dessa maneira, lembre-se que a função φ, ela é 1, né, se você lembrar o que eu havia escrito, ela é 1 sobre raiz do n fatorial vezes a soma, né, a somatória em P, tudo isso. Então, eu defini por razões de simplicidade aqui, que ao longo das contas acaba se notando isso, que o operador antissimetrização é 1 sobre n fatorial, não 1 sobre n raiz quadrada de n fatorial. Então, na verdade, para você ter a mesma função φ maiúsculo que nós tínhamos, você tem que multiplicar pela raiz quadrada do n fatorial. Então, a nossa função inicial, ela é o operador de antissimetrização aplicado à função de Hartree vezes raiz quadrada de n fatorial, onde n, obviamente, é o número de partículas que nós temos em nosso sistema físico. Bom, pode-se mostrar que A ao quadrado, se você aplicar A sobre A, dá A. E ele é hermitiano, portanto ele comuta com a hamiltoniana. Isso é importante na hora que aparecer aí H aplicado a um estado A do outro, a gente pode trocar o H e o A sem ter muito
sem comprometer em absolutamente nada. Isso aqui eu não vou demonstrar, mas na apostila, no texto básico, há demonstração disso. Então, a demonstração disso fica aí como exercício, mas ela não é difícil de ser feita. Bom, então a grande verdade aqui é que nós temos uma função de onda que eu expressei da forma matematicamente mais adequada para poder simplificar a forma de fazer as contas. E na verdade, ó, não vai esquecer que o operador antissimetrização, ele vai produzir uma soma de comutações aí, tá bom? Na função de Hart. E nós vamos agora lembrar que eu tenho que chamar a atenção pelo método variacional, que a gente vem usando muito, tá bom? E o método variacional diz o seguinte, bom, não sei se essa função aqui é a solução total do problema, mas ela deve minimizar, ela deve obedecer o princípio variacional. Ou seja, ela deve aproximar por cima a energia fundamental do sistema. Tá certo? Então a energia fundamental do sistema, ela se aproxima por cima do elemento de matriz, quando eu calculo, né, esse elemento de matriz. Isso aqui sempre é maior ou igual à função, o valor real do estado fundamental desse sistema. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular isso aqui. É verificar como que eu posso minimizar isso aqui. Não é? Normalmente, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que usar técnicas da física matemática, como é o caso dos multiplicadores de Lagrange, porque você vai ver que isso aqui acaba equivalendo a uma soma, a um sistema de equações, etc., que nós vamos ter que resolver. Ah, outra coisa, normalmente o método de Hartree-Fock, ele tem que ser resolvido numericamente, tá certo? Então, ele é um bom procedimento para aplicação numérica. Nós vamos dar dois exemplos que são exatamente solúveis, etc., porque nós queremos tirar algumas conclusões disso, mas normalmente você precisa de cálculo numérico para resolver as equações que advêm dessa formulação de Hartree-Fock. Muito bem, então agora nós temos que calcular o elemento de matriz. Então vamos pegar o elemento de matriz que nós estamos calculando. Aqui na verdade é o φ maiúsculo, né? Não, às vezes a gente comete alguma coisinha aqui. Então esse elemento de matriz, né, basta eu colocar no lugar do φ maiúsculo, raiz quadrada de n, então vai dar n fatorial. Daí você entende por que eu defini o a como 1 sobre n fatorial, porque aqui vai sumir. Certo? Então, nós vamos calcular aqui esse elemento de matriz, ele é n fatorial, tá certo? Vezes, então aqui aparece o n fatorial duas vezes multiplicado da n fatorial. Aí aparece, de um lado, ele é hermitiano, então ele e o complexo conjugado são iguais. Então, um estado é esse é um dos estados φ maiúsculo, e esse é outro dos estados φ maiúsculo, que nós estamos calculando o elemento de matriz aqui. Tá bom? Mas nós vimos que ele comuta com a Hamiltoniana, então você pode trocar como quiser, e também vimos que o a quadrado é igual a a. Né? Vimos não, eu afirmei, mas convidei você para ir lá verificar, se quiser, né? E a verificação está nas notas completas do curso, não nas notas de aula, no texto completo. Muito bem, então, aí eu vou trabalhando essa expressão, tá certo? Então aqui, pô, isso aqui eu posso comutar, então ele é HA quadrado e, portanto, ele é HA. Aqui está a coisa interessante, porque eu vou aplicar uma vez a permutação sobre o estado, vou calcular o elemento de matriz, isso vai simplificar um monte de coisa. Não é? Porque agora eu vou aplicar o operador antissimetrização na função de Hartree e sanduichar aquilo com a própria função de Hartree. E isso vai dar o meu elemento de matriz. Tá certo? Da energia. Então isso aí vira uma expressão conveniente, simplificada, para que a gente possa fazer essa conta. Muito bem.
Então agora eu vou elaborar um pouco mais essa conta, para que a gente possa progredir, né? E nosso intuito é calcular, eu vou chamar agora aqui, que o elemento de matriz que nós estamos calculando, que é esse aqui, φ maiúsculo total com H total, ele é a energia e depende do φ. Então ele é um funcional, então nós definimos um funcional aqui. E aí agora eu vou simplesmente substituir o φ pela sua soma, tá certo? Pela soma, o H, na verdade, nós definimos como sendo uma soma de hamiltonianas, como eu havia mostrado lá atrás. Ele é uma soma de hamiltonianas individuais, que é o H minúsculo I, onde I é cada partícula de coordenada I. Então, na verdade, aqui nós temos, quando eu escrevo isso, eu tenho aqui uma soma de I até N, que vem da soma da hamiltoniana, a hamiltoniana, que é uma soma de I até N dos H's I's, né? Mais uma soma de I menor que J, de 1 até N, dos elementos de matrizes que são os repulsivos, né? Que aqui em geral eu chamo de IJ, que é para você lembrar que são os termos repulsivos que estão aí. Então essa soma de I vem da hamiltoniana, porque o estado em si já está aqui, ó. O estado em si é o operador comutação ou o operador antissimetrização aplicado à função de onda de Hartree. Tá certo? E a hamiltoniana tem dois termos, então nós terminamos com os dois termos. Esse menos 1 elevado a P, obviamente, é extremamente importante, porque dele saem os sinais aí que são importantes na função de onda. E o segundo termo, obviamente, é a repulsão aqui. Nós temos que lembrar que essa base que nós estamos usando, diferentes, elas são ortonormalizadas. Portanto, diferentes números quânticos leva a uma função delta quando você calcula o produto delas. Tá certo? Isso é importantíssimo levar em conta. Bom, esse funcional que está aqui, esse funcional acaba sendo uma soma de duas sequências de elemento de matriz, não de funcional. Um que é o H, a somatória de todas as partículas de 1 a N do elemento de matriz HIzinho. E que elemento de matriz é esse HIzinho? São os elementos de matriz que aqui, ó, eles estão sendo, nós estamos definindo isso aqui, tá certo? Nós estamos definindo isso aqui como um elemento de matriz HIzinho, tá bom? Isso aqui, ó. Então, isso aqui tudo é o elemento de matriz HIzinho. Então, estou somando todos eles. E esse aqui, todo isso aqui, eu estou chamando de elemento de matriz IJ, que é o elemento de matriz que denota a interação entre o elétron I com o elétron J. Então, esse é o funcional que nós temos. E agora nós temos que trabalhar esse funcional para poder obter a energia melhor possível. Só que agora a gente nota algumas observações que são importantes. Porque eu estou lidando com funções, e principalmente quando se diz respeito ao HI, eu estou lidando com funções, quer dizer, para cada HI só age na função UQI. Ela não age em todas as outras. Então isso simplifica uma série de coisas para nós, né? Porque como o HI só atua, cada HI só atua na coordenada QI, quando eu for montar esse elemento de matrizes, eu tenho termos desse tipo, como eu estou mostrando aqui, tá vendo? Ó, vai aparecer de um lado a função de Hartree com isso, e no outro vai ter uma troca qualquer, né? Tá certo? Teremos uma troca qualquer. Só vai sobreviver os elementos que tiverem com a mesma coordenada, o mesmo estado. Não é verdade? Por quê? Porque as funções são, de fato, normais. Elas são ortogonais entre si.
essas funções 1 que nós escolhemos como base, que em geral é um bom requisito para se escolher essa coleção de funções, que no caso, a maioria das vezes serão funções hidrogenoides. Tá bom? Então, esse elemento de matriz aqui, dessa forma, o único termo que sobrevive é o termo que tem o mesmo número quântico, o lambda, e a mesma coordenada QI. Certo? Então, esse elemento de matriz, porque todos os outros eram. Todos os demais eram. Tá certo? Porque o H, esse aqui, ele é o estado do HAI, né? Que é da partícula independente. E os demais termos da permutação, eles eram para um determinado HI. Nós temos N HIs. Então, no lugar do HI, nós podemos dizer que isso, cada termo HI é dessa forma, onde aqui é um número quântico. Claro, esse número quântico pode ser qualquer um dos alfa, beta, portanto eu vou ter uma soma nesses números quânticos. Tá certo? É só a expansão da soma. O que eu estou fazendo agora é álgebra pura e simples, levando em conta as propriedades da função de onda, ou das funções de base que nós temos. Portanto, dando sequência ao que eu havia falado, a somatória dos HIs, ela é uma somatória em todos os Is, né? Para todas as funções de Hartree, porque quando você permutou, zera, então é só isso, a função que eu tenho, né? A soma de todas as possibilidades aqui, de todas as partículas. Porém, isso acaba sendo uma soma de elementos de matrizes mais simples, que simplesmente se reverte a eu calcular o elemento de matriz de cada HI para as funções QI com determinados números quânticos. Tá certo? Então, essa soma fica uma soma em lambda agora, porque toda essa soma em N se resume a eu pegar o elétron 1 que está no mesmo estado com o elétron 2, o elétron 3 e assim vai. Então, o que acaba dando é que a contribuição para essa soma de elementos de matriz só é dada por essa soma. Se eu pegar cada um das bases, colocar aí a sua coordenada e a hamiltoniana correspondente daquela coordenada do elétron, a soma sobre todas as possibilidades que eu tenho é esse termo. Então, esse primeiro termo da soma acaba sendo o seguinte: se cada elétron tiver num estado e eu calcular tudo isso, um elétron no estado, no outro estado, somar tudo, esse vai ser esse elemento de matriz. Então nós pegamos esse elemento de matriz que está aqui, que é o lambda, o U lambda, onde aqui representa os números quânticos, coordenada U lambda QI. Esse é o elemento de matriz. A gente chama isso de I lambda. Por quê? Porque para cada conjunto de números quânticos, nós teremos um valor dessa função. Porque o HI, ele tem a mesma forma para todos os elétrons. Ele é a parte cinética somada, só que aqui em cada coordenada. Então, calculando mas agora eu tenho que somar sobre todos os estados que compõem o meu sistema. Se eu tiver um elétron no estado 100 e um outro no 200, tá certo? Eu tenho que levar isso em conta. Então, aqui vai ser uma hora 100, outra hora 200, e assim, com todos os conjuntos quânticos possíveis. Então, o primeiro termo acaba ficando bem simplificado. Então, nós temos o primeiro termo, que é o termo da independência, dos elétrons independentes. O segundo termo, que é o problema. O segundo termo, que representa a repulsão entre o elétron I e o elétron J, cada elemento de matriz, ele conterá todos os termos. Não tem como fazer esse truque aí. Então, todos os termos que aparecem aí no elemento de matriz estarão presentes. Tá certo? Bom, então,
nós vamos escrever o elemento de matriz. Esse é o elemento de matriz agora. É uma soma de todas as repulsões entre os pares. Tá certo? Com a função de onda total, φ maiúsculo, lembra-se? Φ maiúsculo é aquela função total antissimetrizada partindo da base de Hartree, partindo daquele produto que nós chamamos de função de Hartree. Então nós vamos reescrever isso aqui, né? Nós sabemos que essa função ela é dada por essa soma de permutações que nós já vimos anteriormente. Tá bom? Essa soma de permutações, ela pode ser reescrita, como nós temos o menos aqui, nós podemos deixar esse menos, né? E a soma, quando isso dá mais, separar esses dois termos. Então nós temos, na verdade, esse elemento de matriz, é um passo de álgebra fácil de ser feito. Ela é a somatória de todos os pares, sem repetição, que é a soma de todos os pares, certo? Sem repetição. Entre a função de Hartree e o elemento de matriz da função de Hartree com e quadrado r e j, 1 menos a permutação da partícula i com a partícula j. Essa soma toda em todas as permutações possíveis, né? Os argumentos são simples para dizer que você acaba com essa soma aqui, onde o PIJ é um operador de intertroca da partícula I com a partícula Y. Na verdade, aqui nós temos que sempre lembrar que eu estou trocando, envolve inclusive a troca de spin, né? O número quântico tem tudo que é possível lá dentro dele. Muito bem, então você vê, esse elemento de matriz acabou ficando uma só soma, se eu redefinir aqui que esse é a troca da partícula I pela partícula J. Então, se eu fizer soma da função de Hartree sanduichada nessa expressão, e aqui eu pego, isso aqui na verdade é dois elementos, 1 e 1 com as partículas trocadas. É simples de tudo isso, tá certo? É ele e ele com as partículas trocadas. Por quê? Porque aqui na verdade o que interessa, a soma das repulsões está aqui. O que o sistema acaba calculando aqui é como que esse produto todo de funções, que representa todos os elétrons, contribui para a repulsão toda à medida que você está calculando aqui. É isso que isso aqui representa. Somando todos os pares possíveis, é isso que a gente obtém. Então, o elemento de matriz, aquele e quadrado termo que aparece, nós chamamos de IJ. Então, esse termo aqui nós chamamos de IJ, tá certo? Que é o termo de repulsão, né? A função de onda total, NOT, nós vamos chamar de IJ, para o termo IJ. Então, esse termo aqui, na verdade, ele é uma soma de todos os pares, né? E eu vou representar dessa forma, entre o Bra-Ket e J. Então, esse elemento de matriz IJ é, na verdade, aquele, como você viu aqui dessa expressão, ele acaba, aqui dentro, acaba tendo dois termos. Eu salientei isso para você. Um que vem desse termo direto, que é a mesma função, e outro que vem trocando a partícula I da partícula J. Então, eu vou colocar de forma expressa isso. Colocando de forma expressa, esse elemento de matriz aqui, ele é a soma direta, portanto eu tenho a partícula I no estado lambda e a partícula J no estado Mi. Tá vendo? Aqui é Mi, ó. Aqui é Mi. Tá certo? Então esse é o termo direto. É o overlap das duas funções, se a partícula, é a repulsão, desculpa, das duas densidades de cargas, quando eu tenho a partícula I no estado lambda e a partícula J no estado Mi. Mas agora lá eu disse que ainda tem naquele termo a troca deles. Portanto, aqui tem a partícula I no estado lambda desse lado, mas a partícula I no estado Mi desse lado. E mesma coisa, a partícula
J no estado Mi do lado de cá e a partícula J no estado lambda. Então esse aqui é o termo de intertroca. Ou exchange. Esse é o chamado termo direto. E esse é o termo de exchange que aparece. Nós já temos algo parecido quando resolvemos o átomo de hélio. Muito bem, portanto, o funcional, finalmente dizendo, o funcional que eu estava calculando, ele agora é escrito como sendo a soma dos termos HI e a soma das repulsões que nós temos aqui, do termo de repulsão entre os elétrons, que tem dois termos, o termo direto e o termo de exchange. Então, essa é a energia dada por essa função. Você vê que agora, aquele problema tudo de simetrizar, a maneira que nós introduzimos o vetor, o operador de permutação e de antissimetrização, me permite chegar a usar apenas os elementos da base que eu escolhi, da função de Hartree, somado sobre todos os estados com os elementos de matriz. Então simplificou muito aquela expressão original, que era muito mais, tinha muito mais termos, mas nós fomos utilizando as propriedades e eliminando os termos que nós pudemos aí. E a soma de IJ acaba ficando a soma de todos os pares de lambda mi possíveis. O meio leva em conta essa parte que se você repete. Então é duas somas, uma seguida da outra mesmo. Então nós temos agora essa expressão final e com ela nós queremos calcular qual a energia desse sistema de N partículas. Isso eu vou continuar na próxima aula.